Então tá, pessoas, hoje eu venho aqui para conversar com vocês sobre dicas de como conseguir me organizar na hora da resolução de questões. Eu separei aqui 5 dicas. Eu teria inúmeras dicas para dar para vocês, mas eu separei 5 dicas que eu acho fundamentais, né, para que a gente consiga fazer uma boa resolução de prova ou para fazer uma boa resolução de questão. Então, vamos lá. Primeira delas, sempre verificar se a equação está balanceada. Por que eu sempre digo sempre verificar se a equação está balanceada? Porque muitas vezes na prova, certo? Até está escrito no enunciado: equação não balanceada, equação parcialmente balanceada, equação balanceada. Só que na hora da leitura, a pressão que eu sei que vocês têm, né, na hora da prova, ela é muito grande. Então muitas vezes os olhos enxergam, mas o cérebro não processa a informação. Não balanceada, parcialmente balanceada. E se isso acontece, é bem provável que eu vá cometer um erro na hora da resolução da questão, certo? Então, peguem isso por praxe. Viu uma equação química, verifica se está balanceada ou não está balanceada. Primeira coisa que eu vou fazer, certo? Se eu vou montar uma equação química, mais ainda. Terminei de montar a minha equação, a minha reaçãozinha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é balancear. Eu nunca mexo com a equação antes de o balanceamento estar conferido, ok? Segunda dica, entender as proporções que uma equação química me dá. 2 mols de A para 3 mols de C, 1 mol de B para 4 mol de D. Ou seja, essas proporções muitas vezes me indicam que, exemplo, C e D não podem ser minha resposta, porque as proporções não fecham, certo? Então, uma coisa é certa: as proporções das equações nos dizem muita coisa. Eu só tenho que começar a olhar para a proporção para entender o que ela está querendo me dizer. É de 1 para 1? É de 1 para 2? É de 2 para 3? O que a proporção me diz? Então, de novo, né? Se a equação não está balanceada, a proporção também não vai me mostrar o valor correto. Então, proporção de equação é uma baita dica para a gente olhar sempre que enxerga uma equação química. Terceira dica é uma dica básica, né? Que é separar os dados antes de começar a resolução da questão. Então, esse separar os dados, eu diria para vocês que é uma coisa extremamente importante. Porque quando eu separo os dados, eu já sei com o que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com volume, eu vou trabalhar com o número de mols, eu vou trabalhar com moléculas, eu vou trabalhar com átomos. Com o que eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? Porque dali eu já consigo definir. Exemplo, se eu vou montar uma regra de 3, quem está sobre quem ou quem está embaixo de quem, abaixo de quem. Então, daí eu não vou misturar, porque quando eu separo os dados, eu já coloco as unidades e eu sei com o que eu estou trabalhando. Então, na hora de montar a minha resolução, com certeza, se os dados já estão separados, isso me dá uma amplitude na hora de enxergar a questão bem melhor. Então, sempre aconselho vocês a separar os dados. Parece muitas vezes que é uma coisa boba, né? Mas não é bobo, pessoal. Isso é uma coisa extremamente importante. Tá? Quarta dica: gravar a divisão entre metais e ametais na tabela periódica. Ou seja, eu não preciso decorar a minha tabela periódica. Até porque nas provas de vestibular a tabela periódica ela vem estampada ali. Mas eu tenho que saber pelo menos quem é metal e quem é ametal. Certo? Então, eu não preciso decorar os ametais, mas se eu sei onde é que quebra isso na minha tabela periódica, lá onde é que a fronteira entre metal e ametal, isso já vai me auxiliar bastante, certo? Eu não preciso decorar nada, a tabela vai estar ali, mas eu preciso pelo menos saber onde é que é a divisão da tabela periódica. Isso evita do quê? Isso evita de eu estar fazendo varredura, né? O cara fala numa questão em nitrogênio, aí eu vou começar da esquerda para a direita na tabela periódica. Não tem necessidade, já sei que nitrogênio é um ametal, então eu já vou olhar para o lado direito da tabela periódica. Qualquer segundo, qualquer tempo que vocês consigam ganhar, tá? Isso deixa, né, 2 motivos. Primeiro, que deixa a gente mais tranquilo para fazer a prova, certo? E segundo lugar, é porque todo o tempo que eu ganho a mais é aquele tempinho que eu posso usufruir em outra questão que talvez tenha um grau de dificuldade maior, certo? E a última dica, que eu considero uma das mais importantes, tá? Olha sempre a questão de cima, tá? Então, tu tem que abrir o teu leque do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes tu olha a questão e a questão
tu identificou que a questão fala sobre equilíbrio químico. Aí tu vai querer resolver a questão só pensando no equilíbrio químico. Muitas vezes a questão eu não preciso resolver ela só pensando em equilíbrio químico. Eu posso pensar em outros assuntos, porque se é uma questão de afirmativa, né, falso e verdadeiro, enfim, muitas vezes eu consigo enxergar a resposta em outro assunto. Eu sei que isso não pode ser porque em tal assunto está dizendo que tem que ser assim. Então isso aqui já não pode ser. Então muitas vezes eu não preciso saber, não preciso tentar resolver a questão só dentro daquele assunto. Eu, né, abro o leque de conhecimento. E quando eu coloco assim, não coloque seus conhecimentos em compartimentos isolados, eu quero dizer o seguinte: de certa forma vocês vão ter que se organizar e aprender a deixar essas caixinhas de conhecimento, todas elas abertas, certo? Não misturar tudo, só deixar elas abertas. Por quê? Porque se eu olho a questão de cima, eu começo a olhar nas caixinhas lá de conhecimento, onde é que eu consigo retirar alguma informação. E daí vou retirando uma informação de uma caixa, retiro uma informação de outra caixa. Daqui um pouco a questão se torna uma questão simples aí, não se torna aquela questão complicada que num primeiro momento eu tinha visto. Certo? Então, fica aí a dica para vocês. Até a próxima.